Eu quero tentar tangibilizar um pouquinho para quem não é desse meio, quem não tá nesse ambiente, para entender o caminho de um job como esse, tá? E quais são os limites de um estrategista, de um planner também. Ok, chegou o briefing. Vamos pegar Dove como exemplo. Eles precisam falar com essas pessoas sobre esta mensagem para endereçar para a venda desse produto. Em que ponto você... vou reformular. O que você entrega para a criação? Porque, para quem não sabe, os estrategistas, os planners, eles não atuam diretamente na criação, mas eles entregam insumos muito avançados de conceitos, de insights, o caminho, né? Você dá o caminho para os caras trilharem ali e chegarem numa peça de fato criativa. O que você entrega de fato para esses caras e qual é o seu limite? Até onde você vai e você diz assim, bom, daqui em diante eu não passo mais, daqui em diante é com a criação e eu vou dar um passo atrás. A gente, imagina que sempre o cliente vem falar assim pra gente. Tem uma marca, né, que precisa continuar o seu trabalho de awareness. Eu preciso fazer com que as pessoas cada vez mais entendam o papel cultural o papel cultural de Dove dentro da sociedade. A gente precisa, com isso, chegar em tais e tais e tais KPIs, e chegar em tais e tais metas, tanto de vendas, quanto de awareness, quanto de... Enfim, um monte de métricas que a gente tem específicas de publicidade. E é papel de vocês entenderem qual que é o caminho. Uhum. Nesse processo da qual eles passam todas essas informações pra gente, a gente começa a vir entender culturalmente o que o produto representa, começa a entender o consumidor, pega o que está fazendo a concorrência, pega o que tá fazendo os principais players e principalmente concorrentes que competem comigo do ponto de vista de mensagem. Perfeito. Porque, no final das contas, eu posso ter um sabonete que não fala disso, fala de proteção contra ácaros. Ácaros não, proteção contra micróbios. Perfeito. É um sabonete. Compete comigo na cesta. Mas do ponto de vista de mensagem, de entrega de produto, não. Total. Então aí eu começo a vir olhar para assim, quem é que fala de beleza feminina? Quem é que fala como eu falo de beleza feminina? Quem é que fala parecido? Com quem que eu tô competindo? Com quem eu não tô? Quando chega tudo isso junto, a gente geralmente mostra esse caminho para a criação muito reduzido, né? Que a gente chama de dentro de cada agência tem a sua metodologia, mas dentro da Ogilvy chama do brief, contexto, o que o cliente pede, o que a gente fez, o que o consumidor tá olhando, para onde que estão indo as tendências e qual que é o insight. O insight a gente precisa é que eu não lembro porque sketches foi há muito tempo. Sim. Mas a gente precisa levantar uma bola, a gente precisa continuar levantando as bolas da autoestima feminina. Perfeito. E aí, dentro disso, de levantar a bola da autoestima feminina, a gente começa a conversar com a criação. Dentro da minha... eu tenho um head de criação, da qual a gente fez uma comunhão muito bonita, que a gente não se entende, isso daí não acontece nas agências. Nas agências eu paro aqui no insight, entrego para a criação depois mostra para mim como que vai ficar a campanha, e eu, junto com mídia, começo a identificar por onde é que essa mensagem pode escoar para brifar de novo a criação, para a criação fazer peças específicas. Puxa, então, será que vale a pena a gente vir para metrô? Será que vale a pena a gente vir fazer filme? Será que vale a pena a gente vir fazer esse filme como uma árvore de decisão de alguma coisa que vai jogar para um programa de fidelidade dentro de alguma coisa? E aí a gente começa a vir entender onde é que cada uma dessas outras ideias satélites que partem dessa grande ideia, que geralmente é um filme, a gente começa a vir capilarizar a comunicação como um todo. Esse meu par, a gente não se entende como um departamento... E eu acho que é onde está o futuro da publicidade. De verdade. Todo mundo fala, o futuro da publicidade é ser digital, o futuro da publicidade é a inteligência artificial, o futuro da publicidade... Não, para mim o futuro da publicidade são 2 eixos. Entender o humano mais do que ninguém, porque nenhuma outra ferramenta vai entender o humano como a gente entende. A gente tem que se entender. E a segunda é trabalhar em conjunto em prol de alguma coisa. A gente se entende como um departamento de concepção, não de planejamento e criação. Então, na hora que eu chego no insight, eu falo assim, o nome dele é Rubens. Rubi, vem cá. Cheguei no insight, Dani,
olha um pouquinho mais para a esquerda. Será? Se você olhar para a esquerda, a gente tem a possibilidade de A, B e C. Não tinha visto por esse ângulo. Beleza. Ele vai para a criação. Dani, cheguei aqui. Isso, o filme. O statement é esse. Puxa, Ruby, tá perfeito. Só acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Então, dentro desse jogo de cumplicidade, entendendo que o bem maior é a comunicação que vai chegar no consumidor, eu acho que é onde a gente começa a vir mudar um pouco dos parâmetros da publicidade, porque, classicamente, o planejador ele vai até o insight, entrega para... A gente tá falando de Dove, mas eu gostaria de voltar de Coca-Cola, porque esse sim é de minha autoria. Falar assim, do Dia dos Pais, falar assim... O pai é responsável por grandes memórias na nossa vida, que elas sejam boas. Ele parava por aqui, entregava para a criação e mídia se revirasse. Não. Vamos ter ownership todo mundo. Vamos ter ownership todo mundo. Então, eu acho que é essa a grande modificação que tem que ser feita dentro de um mercado que está ainda aprendendo a trabalhar sem ser departamentalizado. Se a gente fosse fazer... Eu sou péssimo com futebol, porque eu nem... Mas se a gente for olhar para uma questão de futebol, é tudo um time. Assim, é tudo jogador. Se você tem um papel de meia, se você tem um papel de atacante, de goleiro, é tudo jogador. É tudo comunicólogo. Todo mundo tá aqui para comunicar e vender. Se a minha disciplina tem a ver com pesquisa, entregar alguma coisa para você, eu tenho que vir e ter a competência de vir conversar com você e participar do processo como um todo para saber como que a comunicação chega. Porque que prazer que tem eu vim estudar tanto, trabalhar tanto, quando chega na execução lá, tá completamente desfigurado aquilo que a gente teve de papo com o cliente, com a criação e com todo mundo, com tanto exercício mental para chegar em uma coisa que faça impacto para o consumidor. Não saiu uma peça lá que não tem nada a ver. Uma peça lá que não tem nada a ver, cara, aqui, volta aqui. Estudamos, vamos fazer comunhão, vamos fazer com que isso daqui seja maior. Eu tenho uma frase dentro da Ogilvy que eu tento, nem sempre eu consigo. Eu tento fazer com que os meus briefs criativos eles estejam à altura de eu deixar na mesa do David Ogilvy para ele fazer a criação. Então, isso daqui é uma premissa que eu tenho e uma vontade. E ainda bem que eu consegui um parceiro que consegue entender que ele pode meter a mão no meu caldeirão e eu posso meter a mão no caldeirão dele com muito respeito e olhando para aquilo que é comunicação de alto nível. Perfeito.